No capítulo 24, versículo 34 do Evangelho de Mateus, nós temos um texto que tem levantado uma série de questionamentos. Eu vou ler esse texto para você e em seguida eu quero te dizer o que é que ele de fato significa. O texto diz o seguinte: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Eu quero te lembrar que se você tem dificuldade para entender esse texto e outros textos de Apocalipse, por exemplo, que fala da doutrina dos últimos dias, a escatologia, eu preparei um guia aqui completo para que você consiga ler o livro de Apocalipse. Então, se você tem interesse em adquirir esse material gratuitamente, clica, por favor, no primeiro link que eu vou deixar fixado aqui e você vai entrar em contato comigo no WhatsApp e eu vou te mandar gratuitamente esse material. Voltando a tratar da nossa dúvida aqui, eu quero te lembrar que esse versículo está ali dentro do sermão profético de Jesus. Nesse sermão, ele está preparando os seus discípulos para a sua morte e posterior ressurreição. Por isso, perceba, ele está falando de acontecimentos que vão acontecer logo após a sua morte e sua ressurreição, e de alguns acontecimentos que aqueles discípulos e aquela geração já presenciariam, e outros acontecimentos que ficam muito distantes daquele tempo, outros acontecimentos que viriam muito tempo depois. E perceba, o texto está dizendo assim: não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Tudo isto o quê? Tudo isso que ele descreveu ao longo do capítulo 24, ao longo do seu sermão profético. Jesus está falando para eles a respeito do princípio das dores. E veja você, se você começar a ler todos os evangelhos e ler especialmente o livro de Atos dos Apóstolos, você verá que esse princípio das dores começou de fato ali com os discípulos. Eles passaram por perseguições, muitos deles morreram pelo amor a Jesus Cristo, muitos deles precisaram lutar contra apostasias que começaram a aparecer já naquele tempo, contra guerras, contra epidemias e uma série de doenças. Enfim, aqueles sinais de fato já começaram a acontecer naquele tempo. Ou seja, essa geração não morreu sem ver esses sinais. Agora, uma coisa muito importante que você precisa entender, inclusive se você estiver fazendo alguma coisa, pare aí para prestar atenção nisso que eu vou dizer, porque isso é determinante na sua compreensão desse texto. O que Jesus disse aqui não é o mesmo que dizer para aquela geração que elas seriam a última a ver esses sinais. Jesus está dizendo que ela não morreria sem ver aquelas coisas acontecendo. E elas de fato já passaram a acontecer. Mas elas não seriam a última geração antes da volta de Jesus Cristo. Afinal de contas, você, meu irmão, você sabe muito bem que essas coisas estão acontecendo até hoje. O que acontece é que quanto mais se aproxima da volta de Jesus, com mais frequência e com mais força é que esses eventos começam a acontecer. Mas nós estaríamos aqui cometendo um equívoco muito grande se disséssemos que apóstolo Paulo, que Timóteo, para quem ele escreve 2 cartas, alertando inclusive a respeito de vários perigos, de vários problemas com relação ao fim dos tempos, já não experimentaram sinais como esses mencionados aqui. Não aconteceu de eles experimentarem todos os sinais, porque isso nem a nossa geração experimentou ainda. Afinal de contas, nós ainda aguardamos o retorno de Jesus Cristo. Nós também faremos parte dessa geração que não passará sem experimentar todos esses sofrimentos, todas essas coisas. Então, a partir de hoje, olhe para esse texto dessa forma. Olhe para esse texto com isso em mente. Esse é um sermão onde Jesus está falando de coisas que aconteceriam logo na sequência e de coisas que vão acontecer mais lá no final, mais quando nós estivermos de fato às vésperas da chegada de Jesus. E cá entre nós, eu não sei se esse tempo é hoje, eu não sei se esse tempo é amanhã, nenhum de nós sabemos. Então vamos viver todos os dias como se nós estivéssemos às vésperas da volta de Jesus. Que Deus abençoe você.